Também é um grande prazer ter conosco o meu colega Matthias Spector, que apresentará o palestrante de hoje. Matthias é professor adjunto da Fundação, onde coordena o Centro de Relações Internacionais, também edita a série de livros de bolsa Tendo ao Mundo e é coordenador do MBA em Relações Internacionais da FGV no Rio de Janeiro. Matthias trabalhou nas Nações Unidas antes de completar o seu doutorado na Universidade de Oxford, foi Visiting Fellow na London School of Economics e no Council of Foreign Relations. É autor do livro Kissinger e o Brasil. Obrigado e boa tarde a todos. É um prazer e uma honra receber o professor Marco Aurélio Garcia hoje aqui conosco. A trajetória do professor Marco Aurélio é extraordinária. Ele nasceu no dia em que o Hitler cometeu um erro fatal de decidir invadir a União Soviética, no começo do fim. Aos 17 anos ele entrou para a política e militou na política no Partido Comunista Brasileiro da Juventude. Estudou filosofia e direito na URGS em Porto Alegre antes de ser eleito para uma diretoria na UNE, no Rio de Janeiro. No golpe de 64 foi preso brevemente e ficou pouco tempo no Brasil, depois seguiu para a França para fazer os estudos de pós-graduação e nos anos seguintes esteve no exílio no Uruguai, no Chile em 73, quando caiu o governo Allende e ascendeu o Pinochet. O professor foi exilado na Embaixada do Panamá, se eu não me engano, de onde saiu depois novamente para um ciclo de exílio na França. Depois de volta ao Brasil, em 1980, ele foi quem relatou a ata de fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi professor da Unicamp e a partir da década de 90, no início da década de 90, ele virou assessor internacional, secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. Durante 10 anos. Durante esses 10 anos, o PT assistiu a uma guinada em suas relações com o mundo, expandindo radicalmente os contatos internacionais, mudando muito o que era tanto a retórica quanto a linguagem corporal das relações internacionais do PT antes das eleições de 89. E esse período de 90 a 2000 é riquíssimo na história do PT. Eu quero aproveitar agora, temos aqui alunos de Relações Internacionais, estávamos conversando agora há pouco, não existe uma tese de mestrado sequer, que dirá de doutorado, sobre a história das relações internacionais do PT. Se alguém está procurando um tema para estudar, esse é o tema. E este é o homem. Em 2002, quando o então candidato Lula foi eleito presidente da República, o professor Marco Aurélio foi convidado para ser assessor de Relações Internacionais da Presidência da República e antes mesmo de assumir, fez 2 viagens importantes. Primeiro a Venezuela, que certamente será um dos temas que todo mundo vai querer ouvir hoje, e também a Cuba. Em 2006, ele coordenou a campanha de reeleição do presidente Lula, assumiu a presidência do PT, e em 2011, a presidenta Dilma o reconduziu ao posto de assessor de Relações Internacionais da Presidência da República. Esse cargo que não existia nesse modelo, ocupado por alguém que não é diplomata de carreira, como vocês sabem, vocês que acompanham o noticiário internacional, fez toda a diferença para as relações internacionais do Brasil, em particular para a América do Sul e a América Latina, que é um métier específico em que o professor Marco Aurélio Garcia vem trabalhando há muitos anos. Embora ele também tenha assistido e acompanhado tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma em um número sem fim, não sei nem se existe esse dado marcado, mas centenas de reuniões com chefes de Estado internacional. Então, é um prazer enorme tê-lo conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. O professor aceitou fazer uma apresentação de uns 40 minutos e depois aceitou muito gentilmente receber comentários e perguntas de você. Obrigado a você, Matthias. Obrigado, professor Borja. Eu queria dizer que sou eu
tenho que agradecer esse convite para esses problemas da política externa. Eu sou uma pessoa disciplinada, mais ou menos, e me disseram que eu deveria falar, sobretudo, sobre a política externa do Brasil em relação à América do Sul. Assim que eu vou me ater essencialmente a esse tema, fazendo algumas considerações iniciais que me parecem importantes, até para conduzir melhor o meu raciocínio. Mas quero dizer, evidentemente, que se ao final da exposição houver interesse sobre outras questões envolvendo a política externa brasileira, eu não terei nenhum constrangimento em abordá-las. A primeira constatação que eu queria fazer nessa ordem de temas preliminares está ligado ao um fato que me parece relativamente novo. Eu tenho idade suficiente para saber o que é novo e o que não é. O que eu quero dizer? Há um interesse muito grande para os temas de política externa que, num passado não muito distante, não existia. Isso pode se expressar, por exemplo, num número extraordinário de cursos de relações internacionais. Esse ano nós tivemos um encontro de estudantes de relações internacionais que se realizou em Santa Catarina, fundamentalmente no Fundi, mas pessoas ligadas a Minas e Sorriso foram, e constataram que há quase 200 cursos de relações industriais, de relações internacionais no Brasil, que são, evidentemente, cursos de níveis de qualidade diferenciada, mas que revelam concretamente que os temas da política externa passaram a habitar de forma mais presente, mais intensa, as nossas preocupações, as preocupações de país. Isso talvez esteja muito ligado ao fato de que nós vivemos de forma mais explícita num mundo interdependente. E todos sabem que as questões que nós temos pela frente, elas são questões que estão muito vinculadas ao desenvolvimento da cena internacional, desenvolvimento esse que eu acho que está marcado, mais do que nunca, o historiador inglês Eric Hobsbawm já havia mencionado isso, por dois fatores que são significativos. Por um lado, uma aceleração muito grande das transformações, quer dizer, nós tivemos em período relativamente curto mudanças que eram, de certa maneira, impensáveis, aquelas que começaram a se desenvolver a partir de 1989 até agora, e também pelo fato de que essas mudanças criaram um clima de imprevisibilidade muito grande. Ainda há pouco, escrevendo um texto sobre política externa, eu chamava a atenção para o fato de que todos os ministérios de relações exteriores têm um organismo que se chama Departamento de Planejamento Diplomático. Eu digo pobre dos seus integrantes, porque fazer planejamento diplomático num mundo marcado por uma imprevisibilidade tão grande como a que nós temos hoje é realmente uma tarefa difícil. Então, eu acho que, evidentemente, esses elementos explicam, em grande medida, por que os temas internacionais passaram a ocupar o nosso cotidiano de uma forma até então nunca vista. E, evidentemente, nós temos também o fato de que, nos últimos anos, nós tivemos também o desenvolvimento de alguns fatores dentro dessas mudanças da cena internacional, que são fatores importantes. A crise econômica, nós estamos vivendo uma crise econômica que, não sem dificuldade, nós podemos comparar com aquela que nós tivemos em 1929. Há uma crise política extraordinária, talvez inclusive muito ligada à crise econômica. Os problemas que atingem a Europa hoje são igualmente problemas econômicos e problemas políticos, na medida em que nós vemos uma incapacidade das lideranças mundiais e europeias em particular de dar respostas adequadas a essas transformações pelas quais a economia está passando lá. E, evidentemente, também ameaças muito grandes à segurança coletiva. Nós temos também hoje uma proliferação de focos de instabilidade no que diz respeito à segurança coletiva. A política externa brasileira
evidentemente, ela tem que levar em consideração todas essas mudanças. Eu diria que nos últimos anos, pelo menos desde que a mim me foram dadas algumas responsabilidades na sua formulação, no assessoramento presidencial, né, nós vivemos confrontados com esse problema. Eu, no entanto, gostaria de fazer uma observação que é quase uma salvaguarda, o que eu vou dizer aqui. Todos vocês devem ter lido com uma grande frequência na imprensa e muitas vezes em debates na imprensa acadêmica, né, o fato de que nós estaríamos passando por uma mudança na política externa, que eu acho que nós passamos por uma mudança, e que essa mudança se deveria basicamente ao fato de que nós estamos abandonando uma política estável em proveito de uma política de governo ou mesmo de uma política partidária. Como se a política externa e outras políticas governamentais, outras políticas públicas, qualificadas como políticas do Estado, elas não estivessem sujeitas a modificações que passam os Estados na medida em que, numa sociedade democrática, esses Estados estão sujeitos a transformações de natureza política. Fala-se muito da partidarização da política externa, comenta-se, por exemplo, no governo passado, ao final do mandato, o ministro das Relações Exteriores ingressou no Partido dos Trabalhadores, sem falar no fato de que eu seria uma espécie de comissário político do PT junto à política externa, dando linhas e diretrizes, etc. Em primeiro lugar, bom, isso aí evidentemente ficará ao juízo de cada um saber se é assim ou se não é. Mas eu gostaria de abordar uma outra questão. Essa famosa política externa brasileira, que seria uma política de Estado, não foi assim. Não foi assim, entre outras coisas, e menos ainda a política mundial. O secretário de Estado norte-americano, que é talvez a pessoa que tem maiores responsabilidades na condução de uma política externa, é uma filiada ao Partido Democrata, disputou inclusive a investidura como candidato. Todos os ministros de relações exteriores dos países europeus são filiados aos partidos que o conduziam ao governo. E no caso brasileiro, a despeito do fato de que nós tivemos um número apreciável de ministros que eram diplomatas de carreira, é importante dizer que no governo Lula, todos os embaixadores, e no governo Dilma, todos os embaixadores são diplomatas de carreira, contrariando uma tendência de oferecer embaixadas como prebendas a políticos da PVC, mas no período anterior, insisto, nós tivemos muitos e muitos diplomatas que eram diplomatas ligados a partidos políticos, ministros que eram ligados a partidos políticos. Né? O Dr. Horácio Laffer, que é ministro das Relações Exteriores, que era militante do PSD, não do PSD atual, do PSD anterior. O João Neves da Fontoura, que foi ligado ao DN, o ministro Getúlio, o Dr. Santiago Dantas, considerado um dos patronos da nova diplomacia brasileira, que era ligado ao PTB, o Afonso Arinos de Beltrán, que junto com o Santiago Dantas é considerado também um dos formuladores da política externa independente, que era ligado ao partido oposto ao do Santiago Dantas, o DN. E assim foi. Né? Durante o regime militar, o general Juraci Magalhães, que foi o responsável pela política externa brasileira, também era ligado tradicionalmente ao DN. E mesmo no período da democratização, nós tivemos praticamente quase todos os ministros que eram ministros ligados a partidos políticos. O Dr. Rosa Setúbal, o Fernando Henrique Cardoso, o Celso Laffer, e assim vamos. Então, quer dizer, vamos eliminar essa ideia de que nós estamos frente a uma política partidarizada. Eu diria que todas as políticas externas, elas estão sempre sujeitas a injunções da política global de um determinado governo. Até porque, eu quero também fazer dois ou três comentários sobre isso, até porque eu acho que a política externa, ela não é simplesmente um elemento de projeção de um país no mundo, de projeção do Brasil no mundo. Ela é um elemento constitutivo do próprio projeto nacional desse país. Ela tem uma incidência muito grande, é um elemento constitutivo. Então, o que nós verificamos? Nós verificamos que
inclusive, com essa emergência da política externa no debate nacional, é normal que ele tenha ocupado, entre outras coisas, um lugar relativamente importante nos debates eleitorais dos últimos anos. Eu diria que, pelo menos nas duas últimas eleições presidenciais, na anterior também, na eleição de 2012, nas três últimas eleições, o tema internacional apareceu. Em 2002 se dizia que a eleição do presidente Lula significaria concretamente a transformação do Brasil em um mix de Argentina, do ponto de vista econômico, estava em crise, naquele momento terrível, e Venezuela, pelo aspecto político. Depois, no debate de 2006 e de 2010 também, nos temas internacionais, abundaram com muito mais insistência e, portanto, eu diria que, de alguma maneira, ainda que isso não tenha sido o eixo do debate, as orientações governamentais em matéria do nosso relacionamento comum, elas foram um pouco plebiscitadas em processos democráticos, como são os processos eleitorais no Brasil, que não são objeto de questionamento maior no que diz respeito à sua lisura, à sua observação internacional da questão. Eu dizia há pouco, antes de entrar especificamente no tema ao qual quero dedicar mais atenção, que é o problema da nossa política externa em relação à América do Sul, eu dizia que a política externa do país ela não representa exclusivamente uma projeção do país no mundo, mas ela é também, em grande medida, um instrumento de constituição do próprio projeto nacional, que todo governo, explícita ou implicitamente, toca para a gente. No nosso caso, concretamente, eu diria que o lugar que o Brasil passou a ocupar no mundo nos últimos anos, e aí os críticos ou os apoiadores estarão de acordo que ocupa um lugar maior do que ocupava no passado, aí alguns possam dizer que não é uma boa orientação que está sendo a política externa. Esse lugar que eu acho que ele está vinculado concretamente a algumas transformações importantes pelas quais o país passou. Quero deixar claro também que sobre essas transformações, evidentemente, haverá opiniões favoráveis, contrárias, mas eu acho dificilmente que as negarão. O Brasil, depois de um longo período de estancamento, passou a crescer. Ele fez esse crescimento fundamentalmente transformando o tema da desigualdade social, a resolução da questão da desigualdade social, no tema essencial, não no tema aditivo, como no tema lateral, mas sim no tema consubstancial. Ele pôde realizar essa grande mudança, essa grande transformação econômica e social num clima de estabilidade macroeconômica. Nós vamos ver desarranjos macroeconômicos nesse período. Nós conseguimos reduzir brutalmente a nossa vulnerabilidade externa, a situação de passagem de um país devedor internacional, um país credor internacional. Hoje nós emprestamos ao Fundo Monetário Internacional, 10 anos nós temos pesados devedores, e, finalmente, o fato de que nós conseguimos realizar tudo isso num clima democrático. Para nós que convivemos com a democracia já há algum tempo, ainda que os mais velhos tenham passado por outras experiências, isso pode parecer trivial, mas para um mundo que enfrenta esse tema como um tema essencial, isso não é pouca coisa. Quer dizer, crescer, distribuir renda, manter estabilidade macroeconômica, ganhar uma certa autonomia em que diz respeito à situação financeira e econômica internacional e, ademais de tudo isso, fazer isso no clima democrático é algo que é observado internacionalmente. E eu acho que, nesse particular, a explicação para uma certa gravitação no Brasil do ponto de vista internacional, ela não deve ser exclusivamente creditada à melhoria do nosso PIB, mas ela deve ser creditada também a essas transformações nas quais estão envolvidas questões materiais e imateriais. E, evidentemente, aí eu acho que se incluiria também essa forma pela qual o Brasil se apresenta ao mundo, o que eu chamaria de opção sul-americana. Vamos tentar entrar um pouco em matéria. Nós fizemos, evidentemente, na
formulação da nossa política externa uma série de escolhas. Algumas que são escolhas que pertencem efetivamente a isso que muitos chamam de política de Estado. Respeito à não intervenção, defesa da paz, multilateralismo, enfim. Uma série de valores que são valores de direitos humanos, né? Uma série de valores que são valores para nós fundamentais e com os quais nós vamos trabalhar de forma intensa. Mas nós quisemos acrescentar um elemento, que é um elemento, inclusive, que está parcialmente consignado na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira fala de uma vocação latino-americana do Brasil. Nós, sem perdermos esta dimensão latino-americana, quisemos dar uma ênfase particular à questão da América do Sul. Por quê? Porque a nossa circunstância geográfica e geopolítica imediata é uma região na qual nós mantemos relações de fronteira com todos os países, à exceção do Equador e do Chile, né? E é uma região para a qual, né, nós temos ideias, projetos e sobre a qual nós temos, digamos, uma certa apreciação que eu gostaria de expor aqui. Tudo isso, que vocês verão na medida em que eu vou alongar um pouquinho mais, tudo isso fez com que, nesse quadro de mundo multipolar que se está constituindo, multilateral e multipolar, nós nos víssemos confrontados a uma questão. Queremos ter uma inserção sozinhos no quadro mundial. Nós queremos ser igual com outros países, China, quase completamente, todos, ou nós queremos associar a nossa presença no mundo à presença da América do Sul. E a nossa opção foi essa sim. Nós queremos, junto com a América do Sul, ter uma presença mundial nesse mundo multipolar, portanto, garantir de forma muito mais consistente a proteção de interesses que são interesses nacionais, mas são também interesses regionais. Por que isso? Basicamente por duas razões. De um lado, pela observação que nós fazemos do nosso continente, e de outro lado, pela observação que nós fazemos do mundo, das demandas do mundo. O nosso continente, ele revela-se como um continente com extraordinário potencial energético. E energia é a energia mais cobiçada do mundo. Se nós somarmos as nossas reservas de petróleo e gás, o nosso potencial hidrelétrico, as outras formas de energia, eólica, solar, nuclear, biocombustíveis, nós vamos constatar seguramente que essa é uma região absolutamente privilegiada. Recentemente, os institutos norte-americanos constatam que somente a Venezuela tem o maior potencial, as maiores reservas de petróleo e gás do mundo, superiores, inclusive aquelas da Arábia Saudita. E as reservas que nós temos aqui no pré-sal são muito significativas. Nós temos, inclusive, totalmente repertoriadas. Nós podemos somar novas descobertas na Argentina, na produção de energia fóssil existente no Peru, no Colômbia, no Equador, na Bolívia, etc. Nós temos um enorme potencial energético. Um mundo carente de energia, e carente de energia por longo tempo. Em segundo lugar, nós temos também grandes e diversificadas reservas de minérios. E vão desde minérios convencionais, tipo ferro, até minérios mais sofisticados de última geração, nucleares, esses que vão alimentar, que vão ser fundamentais para alimentar a indústria de condutores e outros elementos. Lítio, grandes reservas. Em terceiro lugar, mais importante, esse evidentemente é um dado flutua, né? À medida em que, com a tendência da recessão do mundo, evidentemente a demanda deles não será aquela que nós tínhamos há 4 ou 5 anos, né, como a
haveria efetivamente um boom produtivo. Mas, de qualquer maneira, nós temos a convicção de que reciclada a economia chinesa, recomposta a economia norte-americana e outros quadros econômicos regionais, nós vamos ter uma demanda que não será talvez igual para o Brasil da fatura, mas que será significativa com tendência expansiva. Alimentos. Essa se mantém. Por exemplo, na crise de 29, que nós vimos que o setor menos afetado foi o setor de alimentos. Os países que menos sofreram a crise de 29, os que mais sofreram foram os que produziam minérios, os que menos sofreram foram os que produziam alimentos. E quando nós vemos que países como a China, que tem permitido de milhão, 300 milhões de pessoas para alimentar, e tem apenas 10% das suas terras agricultadas, nós podemos ver claramente que essa produção de alimentos vai ser uma produção muito significativa. E é importante dizer, talvez até polemizando com aqueles que falam de uma reprimarização da economia brasileira, da economia sul-africana, que nós não estamos aqui diante da clássica situação de uma economia primária exportadora do século XIX ou até em parte do século XX. Por quê? Porque essa agricultura é uma agricultura fortemente beneficiada por inovação científica e tecnológica. Ou alguém tem dúvida que, se não fosse, no caso brasileiro, lembrar, em outros países já acontecemos semelhantes a lembrar, nós teríamos uma agricultura com a produtividade, com a qualidade que nós temos. Não. Então, se trata, portanto, de uma nova agricultura, de uma agricultura que se aproxima muito mais da indústria do que completamente das velhas formas de economia primária. Nós temos uma biodiversidade enorme, biodiversidade que ainda é possível, em função de um certo atraso da pesquisa, nós não conseguimos mais próximo. Nós não conseguimos totalmente explorar. Nós temos algo muito significativo, 30% a 35% das reservas de água do planeta. Muitos dizem que as próximas guerras serão não por petróleo, mas por água. Espero que nenhuma venha nos afetar aqui, a não ser as guerras comerciais com água, nesse e outros sentidos. Nós temos um território enorme, diverso. Nós temos uma população na região que se avizinha, ultrapassa já 400 milhões de pessoas, e o que é importante dizer é que essa população, em função das mudanças sociais que estão havendo em praticamente todos os países da região, ela não é simplesmente população, ela não é simplesmente um dado demográfico, ela é também mercado. Se vocês veem a resposta de alguns dos países da região, do Brasil em particular, à crise de 2008, vocês verão que essa resposta esteve fundada em grande medida na utilização do nosso mercado interno. Foi porque nós tínhamos um bom mercado interno que nós conseguimos, de uma certa forma, contrabalançar as dificuldades que a economia internacional nos oferecia. No caso do Brasil, isso é particularmente verdadeiro, porque o Brasil é um país que tem apenas 10% a 13%, dependendo do período, do seu produto interno bruto vinculado ao comércio exterior. O resto, efetivamente, repousa completamente na nossa capacidade. Ora, na medida que nós temos mudança social, inclusão social, que houve aqui, que houve em praticamente todos os países, nós temos como consequência concreta essa expansão do mercado interno. Eu sempre digo, a países que cresceram explorando as suas fronteiras físicas, nós vamos crescer, estamos crescendo e cresceremos mais explorando as nossas fronteiras sociais. Bem, nós temos também uma indústria significativa. Não é, evidentemente, uma indústria que possa comparar-se à dos países desenvolvidos, mesmo a de países como o caso da China, mas ela é uma indústria que já apresenta nichos de excelência e que hoje está confrontada completamente com o desafio de modernizar-se. Nós não faremos aqui uma repetição dos processos clássicos de revolução industrial tardia. A revolução industrial pela qual nós temos que passar, ela vai supor, e tem havido um investimento relativamente grande nessa direção, vai passar por inovação científica e tecnológica. Quando o governo brasileiro
não quero fazer propaganda aqui, mas quando o governo brasileiro decide mandar 110 mil jovens estudar no exterior, né, em carreiras sobretudo vinculadas a atividades produtivas, atividades científicas, médicas, etc., etc., ele está dando completamente uma resposta a esse problema. Né? Nós não poderemos simplesmente fazer aquela trajetória clássica das revoluções industriais precedentes, mas nós vamos ter que fazer da inovação científica, do progresso científico e tecnológico, elementos fundamentais. Eu diria que sobre isso há uma consciência mais ou menos generalizada, ainda que, evidentemente, na implementação, cada país segue o seu caminho. Mas nós temos também fatores imateriais. Fatores imateriais, eu procurei aqui apresentar trunfos materiais. Nós temos fatores imateriais que estão ligados ao fato de que essa é uma região de paz. Né? Nós não temos grandes conflitos aqui. Nós temos conflitos internos, muitas vezes decorrentes, mas que não assumem forma de conflitividade. O único país que tem ainda um nível de conflitividade é a Colômbia, e nós temos observado que nos últimos anos tem havido um decréscimo muito grande da atividade guerrilheira e que a tendência que se avizinha é de um acordo que se fará em algum momento, em função de dados que não estão ao nosso alcance prever nem debater. Nós temos também, portanto, uma região de paz. Outras regiões do mundo não apresentam essa característica, nem como rupturas claras, atividades insurgentes claras, nem como ameaças. Nós não temos ameaças aqui de conflitividade maior. Nós temos também, nós somos uma região que não trabalha com armas de destruição massiva. Né? Nós somos uma região desnuclearizada já há muito tempo. Assumimos compromissos de não produção de armas nucleares. No caso brasileiro, está consignado, inclusive, na nossa Constituição. Nós não temos também conflitos de natureza étnica e religiosa mais significativos. Há tensões, há contradições de natureza étnica em vários países, mas que têm sido, de alguma maneira, resolvidos. Os problemas de fronteira que nós temos hoje são problemas menores. Né? Temos alguma coisa, uma tensão de fronteira secular entre Bolívia, Chile e Equador, mas tem havido importantes movimentos de negociação, temas agora que estão na Corte de Haia e outros poderão ser objeto de negociação. E nós somos uma região também que hoje está marcada concretamente pelo império da democracia. Eu sei que esse tema é um tema polêmico, né? Porque, evidentemente, nem todos estão de acordo com todos os regimes da região. Mas, enfim, eu diria que é significativo que todos os governos que nós temos hoje são governos eleitos. E que todas essas eleições foram eleições reconhecidas, inclusive internacionalmente, como eleições lisas, livres. Evidentemente, o resultado dessas eleições está muito de acordo, né, no que diz respeito à constituição de governos, às modificações de sistemas políticos, então, de acordo com as características de cada país. Né. Isso leva muitas vezes a dizer, não basta eleições, porque vejam, em tal ou qual país, há atentados contra a liberdade de imprensa, contra os direitos humanos, há exercício distópico da presidência, há desrespeito ao parlamento, etc. Eu queria fazer uma pequena consideração. Em primeiro lugar, vamos reconhecer uma coisa. Nós tivemos uma transformação na região nesses 30 últimos anos de grande significação. Os países que eram tidos como países mais avançados, como isso possa ser entendido, eram países que estavam submetidos a regimes militares. E regimes militares, alguns marcados por uma extrema crueldade. Extrema crueldade, por violações massivas e intensas dos direitos humanos. Pensemos no que foi o Chile,
a Argentina dos generais, o Uruguai, o Brasil, o Paraguai, a Bolívia, e inclusive alguns outros regimes da área andina também, alguns outros governos da área andina também tiveram submetidos a ditaduras militares ou ditaduras civis. Né? O caso do Peru, que passou por regimes militares, o caso do Equador, que passou por regimes militares, e o próprio Peru depois tivemos uma ditadura civil, né? Claro, meximos nas situações. Esse quadro é um quadro devidamente eliminado. E eu diria que não vejo no horizonte a possibilidade de reedição. O que nós sim tivemos foram opções, né, políticas que foram muito diferenciadas. Eu não gosto, os politólogos gostam muitas vezes de fazer, de estabelecer tipologias. Tinha um epistemólogo francês que dizia que as tipologias são ótimas para serem destruídas. Pois bem. Então, mas, de qualquer maneira, nós temos que reconhecer que os movimentos de democratização da região, todos eles sancionados por eleições livres, né, eles foram, de qualquer maneira, diferenciados em função, acho que, muito de realidades locais. Em países como o Chile, como a Argentina, como o Uruguai ou como o Brasil, onde, por razões de natureza econômica, social e política, nós tínhamos sistemas um pouco mais estáveis, né? Nós temos até esses movimentos que nós estamos constatando nos últimos anos. O Chile teve um longo período de governos de centro-esquerda, a chamada concertação. Na última eleição ganhou uma coligação mais à direita, e ao que tudo indica, nós vamos ter uma continuidade do processo democrático. Alguns dizem que poderá haver uma volta da concertação de centro-esquerda, outros dizem que o presidente Pinheira poderá fazer seu sucessor. Na Argentina, nós temos processos eleitorais que têm sido renovados de forma tranquila, e no Uruguai também. No Uruguai, com uma ascensão, digamos, um debilitamento daquele sistema bipartidário que existia no Brasil e Colorado, o sistema de 150 anos de existência, né, e com as duas últimas eleições em favor da Frente Ampla, uma coligação de centro-esquerda. No Brasil, todos conhecemos o que houve. Enfim, são países onde nós podemos, de uma certa forma, constatar uma previsibilidade dos processos políticos. Não estou com isso dizendo que sejam melhores ou piores que outros países. Nos países, em muitos países da área andina, eu acho que nós tivemos uma situação diferenciada. E essa situação diferenciada, ela se deu basicamente por quê? Em primeiro lugar, por um certo colapso das instituições existentes. A Venezuela, durante muitas décadas, foi apresentada como um país de estabilidade extraordinária, na qual dois partidos se alternavam, e foi, de uma certa forma, dirigida um pouco como um paradigma democrático da região. Uma ação democrática, um partido com certa inspiração social-democrata, e o COPEI, um partido com inspiração mais democrata cristã ou social-cristã. Essa coalizão, ainda que fossem partidos opostos, ela entrou em crise na medida em que nenhum desses dois partidos conseguiu resolver o problema chave de uma economia rentista. Isto é, o fato de que essa economia começa a se apoiar exclusivamente em um ou dois produtos, no caso da Venezuela no petróleo, né? E, em determinados momentos, essa atividade econômica centrada no petróleo, ela colapsa e, entre outras coisas, produz fortes desequilíbrios externos. O desequilíbrio externo manifesto, no caso da Venezuela, foi em 1989, quando o governo foi obrigado a recorrer ao Fundo Monetário Internacional, e as medidas propostas para a regeneração, entre aspas, da política da economia do país provocaram gravíssimos conflitos sociais com centenas, dizemos, com milhares de mortos. Desde aí, desde esse fevereiro de 1979, quando houve o chamado Caracaço, né, a Venezuela entrou num período de grande instabilidade. Tanto é verdade que não se renovaram mais os partidos tradicionais do
exercício do poder, e nós tivemos 2 eleições marcadas por uma certa tipicidade. O presidente Caldeira, nos anos 90, e depois o presidente Chaves. Nenhum dos dois pertencentes ao sistema tradicional. O presidente Caldeira havia sido democrata cristã, mas rompeu com a democracia cristã. Eu vou fazer mais 2 comentários e depois voltar para amarrar essas situações. No caso do Equador, nós também tivemos um período de enorme instabilidade. Em 10 anos, 8 presidentes. Derrubados por grandes movimentos de rua, por muitos deles, inclusive, com forte componente étnico, até que fosse eleito o presidente Correa. E no caso da Bolívia, igual. Nós tivemos um processo de instabilidade enorme. Eu sempre digo que no primeiro governo Lula, eu fui 14 ou 15 vezes à Bolívia, quase sempre em situações de crise aguda. E nessas 14 ou 15 visitas que eu fiz à Bolívia, viagens que eu fiz à Bolívia, eu me encontrei com 4 presidentes diferentes. Um por ano, praticamente, com um mês. Nos últimos anos eu tenho me encontrado com um só. Então houve um processo de estabilização. Como é que se deu essa estabilização que a muitos desagrada, tanto na Bolívia, quanto no Equador, quanto na Venezuela? Eu acho que ela se deu por um processo muito particular, sobre o qual é importante, a meu juízo, fazer um raciocínio. Nós tivemos, nesses países, com o ingresso de novos atores na vida social e política do país, o que eu chamaria de uma ampliação do espaço público. Ora, essa ampliação do espaço público, de qualquer maneira, ela não estava compreendida, ela não estava resgatada pelas instituições. Então, de uma certa forma, colocou-se o problema da refundação dessas instituições. E eu chamo a atenção para o fato de que, tanto na Venezuela, quanto no Equador, quanto na Bolívia, em certa medida, no Peru, também isso deveria ter ocorrido, mas não ocorreu, se alguém quiser depois aprofundar, não vou falar sobre isso. Nesses 3 países que eu mencionei, o que nós tivemos completamente foi o que? Os movimentos de convocação de assembleias constituintes, para, de uma certa forma, refundar o sistema político. E essa refundação, evidentemente, ela introduziu atores na vida política nacional que não tinham cabida anteriormente. Isso contrasta, evidentemente, com processos como o chileno, como o argentino, como o uruguai, como o brasileiro, onde os processos constituintes eles foram se dando de forma menos traumática, eles foram se dando de forma menos natural, e aqui o que nós tínhamos concretamente era um processo muito mais de exclusão econômica e social do que de exclusão política. Na medida em que houve inclusão econômica e social, a inclusão política se deu de forma mais natural. Lá não, nesses países não. E no caso do Equador e no caso da Bolívia, entre outras coisas, havia um fator étnico muito, muito importante. Porque nesses países, na Bolívia em particular, nós tínhamos uma situação de quase apartheid. Quase. Não é um apartheid, porque o apartheid era algo sancionado pelas leis na África do Sul, mas era um apartheid, de fato, que existia em relação à população indígena num país onde 80% ou 90% são originários. Bem, e eu acho que isso explica, entre outras coisas, o fato de que nós temos uma atividade política mais, se quiser uma palavra delicada, efervescente nesses países do que aquela que nós temos em outros. Agora, nós temos que conviver com isso. Se nós queremos buscar uma convivência democrática na região, nós temos que buscar essa convivência na diversidade política. Da mesma forma que nós convivemos tranquilamente com a Colômbia, um país que em determinados momentos tinha grande parte do seu território em mãos de forças insurgentes. E que está, felizmente, para todos, resolvendo esse problema. Evidentemente, você perguntará, bom, e o Paraguai como é que é? No Paraguai, eu acho que houve algo que poderia ter sido... o que nós tivemos? Nós tivemos um outsider que ganhou a eleição presidencial, fora do esquema tradicional. O esquema tradicional muito marcado aí pelo regime ditatorial dos próximos. Esse outsider não fez nenhuma negociação política ao estilo Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, e nem fez tampouco um movimento da sociedade para uma espécie de refundação.
nacional. E isso, em particular, se enfraqueceu. A queda do presidente Lula é a expressão completamente da ausência de um projeto concreto que pudesse dar substância àquele movimento que a sociedade havia produzido, que permitiu a sua própria eleição. Portanto, ponto de interrogação sobre esse caso. Bem, quais são, para que nós não venhamos a ter um quadro idílico da situação sul-americana e dessa opção sul-americana que o Brasil fez, nós temos que falar também sobre as dificuldades de política de integração sul-americana, que não são pequenas. A primeira delas, eu diria que, a despeito dos avanços que nós tivemos, e que não foram pequenos em matéria de inclusão social, em matéria de crescimento, e aí as estatísticas favorecem muito a esse argumento, nós temos ainda uma persistência muito grande dos temas da desigualdade social. Ainda há uma grande desigualdade social. E quando eu falo de desigualdade social, eu não estou me referindo exclusivamente aos temas, aqueles que são mensuráveis do ponto de vista socioeconômico. Isto é, renda, emprego, né? Tudo isso melhorou muito. Melhorou extraordinariamente a renda per capita, o emprego, tudo isso melhorou. Mas não melhorou. Está longe de ter uma melhora que nos pudesse colocar numa região como uma região mais igualitária no mundo. Pelo contrário, nós continuamos sendo uma região extremamente desigual. Mas também há outros fatores que são muito importantes e que também expressam a persistência dessa desigualdade, como é o caso da educação, das condições de saúde, né? Das condições de segurança. Né? São problemas ainda que nós vivemos de forma muito grande. E a despeito de tudo que possa ter avançado, eu diria que são avanços pequenos e lentos. Pequenos e lentos. Então, esse é um tema, mas é um tema que tem que ser abordado essencialmente no âmbito de cada um dos países. Nós temos também assimetrias muito grandes. E a constatação dessas assimetrias é de fundamental importância para que nós venhamos a fazer uma avaliação das medidas que têm que ser tomadas num projeto de integração. A economia brasileira, a economia argentina em menor medida, mas em grande medida também, são economias complexas, diversificadas. A maioria das economias dos países são economias muito restritas. Mesmo um país que é tão festejado como o Chile, que muitas vezes nos é apresentado como o grande modelo, uma grande alternativa, se nós constatarmos completamente o estado da economia chilena, nós vamos ver o seguinte: é uma economia essencialmente para o mercado externo e que repousa em 6 produtos. E que, portanto, com toda a economia dependente do quadro internacional, ela é muito vulnerável. Né? Você não pode ser simplesmente um produtor de cobre, de vinhos, de frutas, de peixes, né? E madeira e cebolas. Isso é basicamente a essência da economia. E é uma das economias mais articuladas. Né? Por essa, serviços e forte atividade financeira. Mas isso não tira o Chile desse status de assimetria ao qual me referi. Claro que se nós formos para Santiago, nós vamos ficar impactados com a cidade. Né? É uma grande cidade, com um dos grandes centros mundiais, mas isso encobre concretamente essa realidade. Né? E os chilenos são os que têm consciência disso e procuram, no debate político, no debate econômico, tentar enfrentar isso. Agora, tem outros países que são menos brasileiros, que estão ancorados em 2 ou 3 atividades. A própria Venezuela, que é uma economia importante, é hoje em dia uma economia ainda quase que exclusivamente centrada no problema do petróleo, na exploração do petróleo. Então, para isso, a constatação dessas distorções resultantes dessa assimetria, sobretudo confrontadas com economias complexas, como a brasileira ou como a argentina, em menor medida, este é um tema real. É uma dificuldade real no processo de integração e que vai exigir concretamente uma certa coisa. Em terceiro lugar, nós temos carências gigantescas em matéria
de integração energética e de logística, de infraestrutura. Então, isso nos coloca frente a um paradoxo extraordinário, que é o seguinte: a região é provavelmente uma das maiores reservas de energia do mundo e, no entanto, nós temos vários países que sofrem apagões. Inclusive, o país que tem a maior produção de energia elétrica per capita do mundo é o Paraguai. Nota ao pé de página. Isso aqui, autoridades paraguaias andaram dizendo que não vão mais, que agora vão consumir toda a energia lá e não vão precisar. Nós estamos felizes com isso, felizes. E nós sempre defendemos, junto aos governos paraguaios, que isso fosse feito. Porque, e em função disso, inclusive, tomamos iniciativas concretas. O Brasil, com recursos nossos e do Mercosul, está construindo uma linha de transmissão entre Itaipu e Assunção, para transformar Assunção em um grande centro industrial. E nós temos estimulado investimentos de empresas brasileiras, privadas e públicas, no Paraguai. No Paraguai. Assim que não tem absolutamente nada que difira disso. E mais do que isso, nós, há alguns anos, mais concretamente em 2009, em junho de 2009, vai ter sido perto do meu aniversário e do seu, ele não disse que ele faz aniversário no mesmo dia que eu, nós fizemos um acordo pelo qual o Brasil triplicou o valor do pagamento da energia elétrica para o Paraguai. Tema que sofreu uma resistência enorme no Congresso brasileiro. Os mesmos que hoje estão chorando lágrimas de crocodilo pela suspensão do Paraguai do Mercosul, naquele momento foram os que se opuseram vigorosamente que nós fôssemos remunerar melhor, triplicar a remuneração da energia elétrica do Paraguai. Isso é válido tanto para certos setores parlamentares como para certos setores, evidentemente, da nossa vida. Bem, fim dessa nota ao pé de página, voltamos então à questão que eu estava colocando. Quer dizer, nós temos, portanto, deficiências muito grandes de integração energética, o que não nos permite sequer, do ponto de vista interno, usar essa energia. E nós temos também deficiências muito grandes do ponto de vista da nossa infraestrutura logística, das nossas comunicações. Né? Como é possível realizar um programa de integração se nós temos ainda poucas estradas, pontes, se nós temos dificuldades de comunicação crescentes não, hoje em dia eu diria até decrescentes, de dificuldades de comunicação persistentes entre nossos países. Tentem ir, há pouco tempo, o presidente da Corporação Andina de Fomento, que tem a sede em Caracas, tinha que vir uma reunião do Mercosul, que ia se realizar em Assunção, uns 3 anos mais ou menos. Então, o que ele fez? Ele fez Caracas, Miami, São Paulo, Assunção. Isso aí é uma metáfora, né, do que, das dificuldades que nós temos. Nós avançamos, né? Nós construímos a Interoceânica, que liga hoje o Brasil ao Peru, o Pacífico e ao Atlântico. Nós temos quase concluído uma rodovia Santos-Arica, passando pela Bolívia, e nós temos um projeto significativo de construção de uma estrada Porto Alegre-Coquimbo, atravessando a Cordilheira dos Andes e, portanto, criando uma terceira opção de vinculação do Atlântico com o Pacífico. E pontes e uma série de outras iniciativas que têm se multiplicado. Mas, evidentemente, hoje, a questão dessa infraestrutura logística entre os nossos países é de fundamental importância. Eu estou sumarizando aqui as principais questões. Né? Diante disso, quais são as alternativas que nós temos? Nós procuramos, evidentemente,
explorar todas as alternativas de integração que existiam. E constatamos que, naquele momento, nós tínhamos uma alternativa, que era o Mercosul. Eu me refiro aqui ao início dos anos desse novo século. Né? No entanto, o problema do pertencimento ao Mercosul é um problema que oferece as suas dificuldades. Por quê? Porque o Mercosul persegue ser uma união aduaneira. Ele é uma união aduaneira perfeita, mas ele busca ser uma união aduaneira. E uma união aduaneira significa concretamente que os países que a integram têm que ter uma tarifa externa comum. Ora, alguns países haviam seguido outro caminho. Aqui não interessa refazer a história por que foi assim. Mas o Chile, num determinado momento, resolveu fazer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, depois com outros países. Esse caminho foi seguido mais adiante pelo Peru, depois pela Colômbia. Havia dois outros países, o Suriname e a Guiana, que estavam vinculados ao CARICOM, portanto, tinha um outro regime comercial. Então, o que nós constatamos naqueles anos de 2003, 2004, foi de que simplesmente uma expansão do Mercosul não era viável, porque não era lícito pedir aos chilenos que subissem a tarifa externa, nem que nós baixássemos a nossa. Cada um tinha o seu caminho a seguir. Nós devemos buscar ampliar o nosso comércio regional? Sim, devemos seguir. Mas sem a ilusão de que nós lograríamos concretamente um Mercosul de todos os 12 países da região. Agora, nós vislumbrávamos a outra possibilidade, que era justamente de atacar algumas dessas deficiências que eu mencionei para vocês. Integração energética, integração logística, mas também um outro aspecto que é fundamental, que é de uma integração produtiva. Por que é fundamental esse aspecto? Porque uma concepção de integração fundada exclusivamente no comércio, ela é muito boa para o Brasil, mas ela não é boa para outros países que têm uma oferta de bens muito pequena e que, evidentemente, têm todas as razões de não ficar. Por que tem que importar 1000 produtos quando só tem condições de exportar 6 ou 7 para o Brasil? E, portanto, de amargar permanentemente grandes déficits. Isso só se resolve se você, efetivamente, corrigir os problemas energéticos, corrigir os problemas logísticos desse país e, portanto, permitir que eles tenham economias mais complexas e, ao mesmo tempo, se você estabelecer concretamente complementaridades produtivas. Não? Nós estamos tentando fazer isso, eu acho que com algum êxito, em alguns domínios. Por exemplo, no caso do pré-sal, os investimentos do pré-sal serão gigantescos, da ordem de mais de 200 bilhões de dólares. Nós podemos perfeitamente engajar os países vizinhos na produção de componentes ou até de equipamentos inteiros para a produção de pré-sal. Nós fazemos isso concretamente com o Uruguai, com a Argentina e com outros países. Isso significa concretamente impulsionar um processo de industrialização e de criar um certo nível de complementaridade. Aí nós estamos nos inspirando um pouco em algumas coisas que foram feitas na Europa. A indústria aeronáutica europeia, ela pode ter um eixo muito importante na França, mas hoje ela é totalmente dependente de componentes, de equipamentos que são produzidos na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra e assim por diante. Nós queremos uma coisa mais ou menos desse tipo, porque acreditamos que isso, entre outras coisas, é benéfico para o próprio Brasil. O Brasil passa a ter um outro tipo de relacionamento que não é um tipo de relacionamento puramente comercial, onde você importa 5 ou 6 produtos e exporta 1000 produtos. Nós temos a possibilidade, portanto, de criar uma complexidade produtiva maior. Nós precisamos também, evidentemente, avançar na esfera financeira. Hoje, o Brasil é um país que não se preparou no passado para exercer o papel que ele tem, seja no mundo, seja na América do Sul. Nós temos, evidentemente, um banco, o BNDES, hoje em dia, com uma capacidade de alavancar
muitas dessas atividades de expansão de empresas, seja estatais, seja privadas, né, brasileiras. Nós sempre temos que subordinar completamente ao respeito à legislação, aos problemas ambientais, aos problemas sociais, né, para evitar alguns problemas que possam ocorrer. Né. Mas, a despeito de toda a fortaleza do BNDES, o BNDES tem hoje quase 3 vezes os recursos do Banco Mundial, vocês terem uma ideia. A despeito de tudo isso, não é suficiente. E além do que está sujeito completamente a certos constrangimentos, que são constrangimentos da legislação brasileira. Razão pela qual nós estamos pensando completamente na constituição do Rio Grande do Sul, no potencializar a corporação de fomento, etc, etc. São coisas que estão sendo encaminhadas. Então, esses elementos todos, né, eles não puderam ser, esses elementos que eu apresentei aqui como alternativas a uma integração de tipo comercial, eles não puderam ser abrigados no Mercosul. O Mercosul tem 4 países, acrescentou um 5º agora, suspendeu o Paraguai, mas isso nós pensamos que será um processo transitório, tá? Mas ele não poderia incluir outros países, porque outros países fizeram outras escolhas em matéria comercial. Mas nós sim podíamos estabelecer para essas tarefas de integração produtiva, logística, energética, sem dúvida nenhuma, um outro mecanismo. E por isso se criou a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, né, que tem esse caráter mais abrangente e no qual convivem regimes comerciais diferenciados. Então nós temos o Mercosul e nós temos o Unasul. E o efeito de demonstração que a Unasul exerceu foi de tal ordem que outros países fora da região, na América Central, no Caribe, né, procuraram também se aproximar. Né? E razão pela qual se criou um mecanismo que é embrionário, que é a CELAC, que abrange toda a América Latina e todo o Caribe, mas que ainda terá o seu prazo, o seu tempo de maturação. Bem, eu diria que esses são basicamente os elementos, de forma muito esquemática e procurando enfatizar muito a informação, com os quais nós procuramos trabalhar o processo de integração da América do Sul. Nós estamos convencidos que essa integração é de fundamental importância, sobretudo no momento de crise. No momento de crise, isso é de vital importância. Eu chamo a atenção para o fato de que não há, nessa opção sul-americana, nenhuma desconsideração de outras áreas de relacionamento do Brasil com o mundo. Nenhuma desconsideração do ponto de vista político. Nós sabemos da importância das nossas relações com os Estados Unidos, da importância das nossas relações com a Europa, da importância das nossas relações com a Ásia, com a China em particular, das aberturas que nós fizemos em direção à África, em direção ao mundo árabe. Tudo isso são questões absolutamente fundamentais. Nós estamos tratando aqui concretamente dessa dimensão, que me parece uma dimensão essencial. Por quê? Porque ela dá uma consistência a países que têm muito em comum. Nós falamos 2 línguas, praticamente. Guiana fala inglês, o Suriname fala holandês, mas esse não é o problema que nós enfrentamos. Né? Porque entre o português, o espanhol e, sobretudo, o portunhol, nós temos nos entendido suficientemente, inclusive quando nós nos desentendemos. Então, essa é uma das razões pelas quais, né, nós fizemos essa aposta. Do ponto de vista do Brasil, né, também vamos desconsiderar aqui uma crítica que tem sido feita, de que isso significaria uma opção terceiro-mundista e anti-americana e não sei o que mais. Em primeiro lugar, o terceiro-mundismo é um fenômeno histórico, já que não tem hoje possibilidade de ser revivido. Ele correspondeu a um mundo dividido em 2 grandes blocos, né, e a uma tentativa que me parece extremamente importante que se fez naquele momento de estabelecer um espaço entre o campo comunista por um lado e o campo ocidental por outro. Né. Foi uma experiência, inclusive, que nos seus resultados nacionais fracassou. Que os grandes modelos
que naquela época apareciam como impulsionadores, aqueles países bandeira do terceiro mundismo, não foram exitosos. O Egito de Nasser, a Iugoslávia de Tito, a Índia de Nehru, não foi a Índia de Nehru que prosperou, a China foi uma outra coisa, a Indonésia, enfim, foram países que ficaram pelo caminho. Caberá aos historiadores estudarmos por que isso não foi. Então, não é essa a experiência, não é essa a experiência que está sendo, porque os problemas são radicalmente distintos. Radicalmente distintos. Há valores na política externa que vêm daquele período? Como há valores que vêm de outros períodos. Aliás, é importante dizer que a ditadura militar, num determinado momento, capturou a política externa independente do governo que ela derrubou, né, para usar de forma, né, como naquela época, eu sempre digo, como naquela época nós que vivíamos clandestinos, tínhamos que usar nome falso, né, nomes de guerra, que nos chamavam, a política externa também adotou um nome de guerra para entrar no Itamaraty, entrar no governo. Foi pragmatismo responsável. Muito bem. Então, há evidentemente valores que persistem. Né? Mas, fundamentalmente, o que nós temos é a necessidade de, hoje, reconstruir uma visão do mundo, tal como existe, reconstruir um pouco uma visão do potencial que nós temos de relacionamento com a América do Sul como um dos elementos constitutivos dessa política externa. Isso não tem a menor dúvida. Inclusive, do ponto de vista mais material, mais tacanho, se quiser, nós vamos ver que, concretamente, este é um setor que nos beneficia muito. Por quê? Porque se é verdade que para outras partes do mundo nós somos grandes exportadores de matérias-primas, de produtos minerais, de agricultura, que eu acho que não é tão matéria-prima como se pensa, né? Para a América Latina nós somos grandes exportadores de manufaturas, de produtos de valor agregado. E isso aí, vocês têm mais familiaridade com a internet do que eu, é só questão de entrar na internet e ver completamente os números. Né? E, portanto, eu diria que uma certa ojeriza que existe em relação à América do Sul e uma espécie de saudosismo, quase sebastianismo, em relação à ALCA e outros projetos de integração, estes sim são projetos ideológicos. Eu respeito as ideologias. Agora, eu não gosto quando as ideologias se apresentam como não ideologias. E se trata de defender o interesse nacional, vamos discutir o que é o interesse nacional. Eu acho que há formas de discutir o interesse nacional. E eu acho que uma delas é justamente procurar estabelecer concretamente o seguinte: a conexão entre a política interna, os desafios que nós temos para a construção de uma sociedade democrática, um país democrático do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista da sua soberania, e a forma pela qual nós vamos seguir.